Fala galera, beleza? Bem-vindos ao canal O Gerador de Riqueza. Felipe aqui, espero que todos vocês, investidores, estejam muito bem. Então, você que é novo inscrito, nova inscrita do canal, muito bem-vindo. Iremos falar um pouco do pregão de hoje, quinta-feira, dia 21 de setembro de 2023. Praticamente semana que vem, a última do mês de setembro, com pagamento de dividendos do Banco do Brasil. E hoje tivemos boas oportunidades, esse pregão pós divulgação da taxa Selic da reunião de ontem, né, do Banco Central, com cortes, né? Então, muda alguma coisa na estratégia com a queda na taxa de juros? Pessoal, pessoalmente, para mim, de maneira individual, não muda nada. Na verdade, essa queda hoje foi boas oportunidades de poder aportar de maneira semanal, né? O aporte semanal, continuamente em boas empresas, inclusive Banco do Brasil, que tem remunerado muito bem o seu acionista. Para o setor, chega a mudar, né, de pouco a pouco a questão do valor a ser emprestado e também na condição de taxa de juros. Isso pode fazer com que você tenha mais empréstimo, mesmo com uma taxa menor. Entretanto, para o investidor individual, não muda em nada, não interfere em nada, a não ser quem está, né, com boa parte ainda em CDI, agora começa a repensar se vale a pena ainda continuar mantendo no CDI, até porque você tem apenas o juro sobre o capital inicial, diferentemente das ações, que você tem o juro sobre o capital inicial mais o montante reinvestido. Então, essa é a principal vantagem. Além disso, quando você investe em uma empresa, o seu capital ele tem que ter um custo mais elevado para a empresa, pela questão do prêmio de risco, né, ou RP. Então, basicamente, o que muda para o investidor é que no curto prazo, agora, né, nós tivemos hoje essa oportunidade, e no longo prazo, o mercado ele deve aquecer um pouco mais em questão de volume. Agora, das oportunidades, Cielo continua apanhando bastante, Banco do Brasil eu já falei sobre e eu falaria um pouquinho mais adiante, e Semin, né? A surpresa em Semin agora é compra por parte de alguns bancos, principalmente o Morgan Stanley. Parece até que estamos perseguindo as análises. Não, não é isso, pessoal. O problema é sempre aquilo. Depois que sobe 12% em um mês, 10, 12%, aí o que acontece? Tem a recomendação de compra. E a questão é, você não sabe se o banco ele entrou quando ele estava lá em 4,10. Aí é muito fácil vir recomendar compra agora nos 4,60, porque precisa liquidez para vender, né? Precisa de liquidez para vender. Então, o que nós tivemos? Né? Banco do Brasil e Caixa anunciando redução da taxa de juros após a decisão do Copom. Já falei sobre a questão de empréstimos, isso é normal para o setor, historicamente normal. Banco do Brasil, né? Ele hoje ele é um dos bancos, acho que por ser estatal, é o que mais sofre. Junto com o Banco da Amazônia, para mim, são os dois do setor mais baratos. Inclusive, Banrisul, né, teve uma certa queda, anunciou proventos. Entretanto, todavia, hoje eu continuo olhando mais para Banco do Brasil. Na minha humilde opinião, ele traz consigo muitas vantagens, tá? Em relação a crescimento, em relação até mesmo a bancos privados. E a questão também é que ele é o vetor do agronegócio, ele consegue condições que os outros bancos não conseguem com o Pronamp, tá? Então, esse é um outro fator muito importante. Sua carteira de crédito é tem muita qualidade para o médio e longo prazo, né? Além disso, se você for observar o PL do Banco do Brasil, ele é o menor nos últimos 5 anos, pessoal. Mesmo que a ação andou, esse PL ainda é muito baixo, 4,1 vezes. Ou se você for observar, lá em 2022, 2021, onde os preços estavam até mais atraentes em relação à variação, né? Ficou de lado muito tempo. O que aconteceu? Você teve uma melhora nos resultados. Podemos ter uma piora, né, no curto prazo em relação
aos números do Banco do Brasil? Pode acontecer. Mesmo assim, se o PL vai para 6 vezes, se o PL vai para 6 vezes, ainda está abaixo do Itaú, né, que seria aqui o concorrente direto se o Banco do Brasil fosse um banco privado, né? Então, basicamente isso. Fora que as ações ainda negociam muito abaixo da minha visão em relação ao valor justo com o fluxo de caixa descontado, utilizando o fluxo de caixa futuro, e o modelo de fluxo de caixa descontado teria que andar aí uns 20% ou ficar pelo menos próximo do valor patrimonial por ação, ali na casa dos 56, para você falar que Banco do Brasil está extremamente caro, né? Então, basicamente é isso. E com a queda da taxa Selic, Brasil deixa pódio e fica em quarto lugar em ranking de países com a maior taxa de juros. Então isso já estava sendo aí bem notado, né? Estava sendo na reta final do mês, você já tinha um certo consenso. Eu ainda era um pouco conservador por causa da questão da inflação, né? A questão da arrecadação também, eu não trouxe aqui nesse vídeo ser menor, então você teria um PIB menor também e também uma inflação maior, mas entretanto, todavia, o Banco Central adotou essa medida de fazer cortes mais fortes nessa reunião e deve continuar mantendo cortes para a reta final do ano. Sobre os destaques, Banco do Brasil eu já falei, 2,29 de queda hoje, a 46,61, chegou a bater 46,50, entrou uma ordem nesse preço. CS Mineração fazendo novas altas, 4,62. Provavelmente tem algum gringo do outro lado lá puxando o papel. Cielo apanhando bastante, a 3,28. Ontem eu fiz vídeo aqui com defesa da tese em relação a Cielo, queda de mais de 3% hoje. Calabim, KLBN 11. Hoje teve a inauguração do Puma 2, então isso é um fator positivo, só que já vinha operando desde junho. E Auren Energia foi outro papel que eu comprei aí de maneira no fracionário mesmo, no mercado fracionário, mas mantendo aquela disciplina em aumentar a posição, visto que é uma empresa que, na minha visão, não faz jus a estar nesse preço, nesse patamar de preço, em relação ao seu valor, em tudo que ela pode entregar, e ela irá começar a entregar, além de não ser uma empresa endividada e tantos outros fatores que eu já trouxe aqui em outros vídeos recentes. Transmissão Paulista, espero abaixo de 24, é o meu aporte hoje, visionário, né? Antes era ali na casa dos 22, quando estava nos 22, 22,50. Hoje abaixo dos 24, 23,70, 23,80, vamos aportando tranquilamente. Então, se essa mineração, Morgan Stanley eleva a recomendação para compra apostando na alta do minério de ferro, ou seja, nada tem a ver com a questão do valuation da empresa, muito menos com a questão dos dividendos, muito menos também com a capacidade da empresa no longo prazo. Apenas no curto prazo, pessoal, é a questão do preço do minério de ferro, né? Então, a defesa deles. Portanto, acredito eu que eles entraram no papel lá nas quedas, abaixo de 4,20, eles fizeram limpa, compraram bastante, e agora nesse pequeno rally aí do minério de ferro, eles vão começar a vender. Aí eles vêm aqui, é muito fácil, e dão preço-alvo de 5, 5,50, porque provavelmente é aonde eles querem despachar o papel, ou seja, não vão ficar com o papel por muito tempo, tá? Isso vale para as corretoras que operam também lá de Forão aqui, isso vale para o Morgan Stanley e entre outros bancos gringos. De bobo não tem nada, tá? Esse pessoal é muito esperto. Daí, normalmente, o sardinha, né? A sardinhada, olha, nossa, mas o banco gringo está recomendando compra. Eu vou entrar, eu decidi que está na hora de entrar fundo no papel. E acaba pagando caro, acaba comprando de maneira aí, fora até mesmo de um preço mais atrativo, na minha visão ali nos 4,20, 4,15, mesmo sendo um preço até mais gordo em relação ao preço teto médio de 3,85 de consenso, eu acredito que já dava para você fazer uma grande compra, né, seguida. Porém, depois disso, já fica mais inviável agora nessa faixa acima de 4,50.
Olhando a capacidade de dividendos, que é o que eu procuro para o final do ano ou início do ano que vem, se essa remuneração, provavelmente anúncio agora ou novembro, dezembro, você tem que observar a liquidez corrente, né, a capacidade da empresa em anunciar e pagar esses proventos. Então você tem uma liquidez aí de 2,73, ou seja, a empresa, se ela tiver 1 bi de dívida, ainda sobra 1,73 para ela pagar dividendos, tá? Então ela paga as dívidas e sobra ainda em caixa líquido 1,73. Há um título de exemplo só para vocês não deixar passar, né, essa questão da importância da liquidez corrente. É a questão de você também mensurar o fluxo de caixa, é uma maneira mais fácil aí, tá, de mensurar o fluxo de caixa no curto prazo, utilizando a liquidez corrente. Então, você tem também outros fatores, um retorno muito bom sobre o patrimônio, né, o ROI de mais de 22, e sobre o capital investido também, acima de 2 dígitos, 20%, é um retorno muito bom. Por mais que ele está contratado aí por um volume muito alto de venda, mas você tem essa questão do revés lá fora, né, da China, e os muitos contratos fechados com a Glencore, que é uma suíça, uma empresa europeia, com as outras marcas coreanas também, né, fora o título que ela obteve de dívida lá com os japoneses. Então é uma empresa que, ao contrário do Morgan Stanley, eu carregarei na minha carteira pensando no longo prazo. Portanto, pessoal, esse foi o vídeo do dia. Não representa uma simples recomendação de compra ou venda, e sim tem o intuito de trazer aqui a minha opinião sobre os papéis, o que eu penso sobre os papéis, e também compartilhar com vocês os insights do que estou fazendo, pensando sempre no longuíssimo prazo, tá? Até podemos falar aqui dos cenários atuais, porém o foco mesmo é no longo prazo. Compramos para tirar de circulação pensando em longo prazo. Inscreva-se, compartilhe, curta, comente a sua opinião, se torne membro também do canal. No mais, desejo a todos vocês bons aportes e até o próximo.